Vamos resolver essa primeira questão. Uma divisão entre dois números naturais pode ser exata ou não exata. Ela pode ser exata ou não exata. Essa classificação é feita com base no resto da divisão. Então, olha só. Se o resto for igual a zero, ela é uma divisão exata. Exata. Se o resto for diferente de zero, a divisão é chamada de não exata, tá? Então vamos lá. Para explicar detalhadamente esse assunto, Tia Islane resolveu as duas divisões. Vamos ver como é que ela resolveu. 56 dividido por 4 deu 14 e deu resto zero. Olha o resto aqui, ó. O resto é igual a zero. Logo, essa divisão é o quê? Exata. E na segunda divisão, ela dividiu 7.534 por 12 e o resto deu 10. Então, o resto aqui é diferente de zero. Então, essa divisão aqui não é exata. Significa dizer que 7.534 não é divisível por 12, tá? Analisando a resolução das divisões e os resultados obtidos em relação às noções de divisibilidade, temos 56 é divisível por 4? É, letra A. Por quê? Porque o resto foi igual a zero. 7.534 é divisível por 12? Não, porque o resto deu diferente de zero. 4 é divisível por 56? Não, 56 que é divisível por 4. 7.534 é múltiplo de 12? Não, porque vimos que o resto deu diferente de zero. E 12 é divisor de 7.534? Não, porque se fosse, o resto dava igual a zero. Tá bom? Então, a resposta, letra A. Vamos para a próxima. Próxima questão. O crivo de Eratóstenes é um algoritmo simples e prático para encontrar os números primos até um certo valor limite. Segundo a tradição, ele foi criado pelo matemático Eratóstenes, que viveu de 275 a 194 a.C., que foi o terceiro bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria a partir de 247 a.C. Sobre os números que aparecem na informação, temos. Quais são os números que aparecem na informação? Eu tenho o 275, tenho o 194 e tenho o 247. Aí ele diz: os três números são primos. Falso. Por quê? Porque 275 ele já é divisível por 5 por terminar em 5. Então, esse rapaz aqui, o 275, ele é chamado de número o quê? Composto. 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 194, ele é par. Ele é divisível por 2, então ele não é primo. Então, ele também é composto. O número que não é primo, ele é chamado de composto. 247. Eita, esse aqui é um pouquinho mais chatinho. Vamos lá, vamos ver que número eu consigo dividir ele pela fatoração. Por 2 não pode, por 3 não pode, que é a soma, né? 2 mais 4 mais 7. Então, por 13. Se eu dividir ele por 13, dá 19. E 19 por 19 dá 1. Ou seja, não é só 1 e ele mesmo. Então, esse número não é primo, ele também é composto. Ok? Então, na letra B diz: os três números são compostos? Perfeito. Apenas o número 194 e 275 são compostos. Falso.
275 é o número primo, falso, ele é divisível por 5. 247 é um número primo, falso também, certo? Vamos para a questão 3. Só voltando aqui um pouquinho nessa questão, os números primos, alguns números primos, são esses daqui, ó, você deve saber. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, tá? Entre outros. O único número par primo é o número 2. Vamos para a questão 3. Na sua vez de participar de uma das provas de uma gincana de matemática, Zureta sorteou o seguinte desafio. Em uma palestra sobre educação financeira, o número de participantes é múltiplo de 12 e esse número é maior que 150 e menor que 160. Para acertar o desafio, Zureta deve responder: que valor é múltiplo de 12, maior que 150 e menor que 160? Simples, basta ver qual desses números aqui você consegue dividir por 12. Então vamos lá. 152 dividido por 12, dividido por 12, dará 1. 1 vezes 12 dá 12. Vem para cá, negativo, baixa o 3, desce o 2. Por 2. 2 vezes 12, 24. 24 menos 32 dá 8. 8. Então não é divisível. Por quê? Sobrou resto diferente de zero. 154. 154. Vamos ver se é divisível por 12. Dá 1. 1 vezes 12, 12. Vem para cá, menos 12 dá 15. 34. Dá por 2. 2 vezes 12, 24. Menos 34 dá 10. Também não é divisível. Vamos 156. 156. Por 12. Dá 1. 1 vezes 12, 12. Para 15, sobra 3. Baixo 6. Por 3. 3 vezes 12, 36. E 36 menos 36 dá 0. Opa, então está correto essa daqui. O número que é múltiplo de 12 é 156, certo? E os outros dois falham. Então, basta ver qual deles tem a divisão exata, ou seja, o resto igual a zero. Questão 4. Juvenal construiu uma pista de carrinhos para seu filho, formando diferentes polígonos. Ele construiu uma pista com 10 lados, outra com 5 vértices e outra com 8 ângulos internos. A classificação dos polígonos construídos por Juvenal são... Então vamos lá. Ele quer a classificação dos polígonos. Aí você tem que lembrar das classificações. Vamos jogar aqui. O número de lados, você tem que gravar isso aqui. O número de lados é igual ao número de vértice, que é igual ao número de ângulos do polígono. Ou seja, se um polígono tem 3 lados, ele tem 3 vértices, ele tem 3 ângulos. Eu vou botar aqui interno, que a questão colocou interno, então fica melhor. Ângulos internos, certo? Então vamos lá. Se o polígono tem 3 lados, ele é triângulo. Então o triângulo tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então no primeiro a primeira pista tem 10 lados. Então 10 lados. O polígono de 10 lados, ele é chamado de decágono. Decágono. A outra pista tem 5 vértices. 5 vértices. Se ele tem 5 vértices, ele também tem 5 lados.
O nome do polígono de 5 lados é chamado de pentágono. Pentágono. E a outra pista tem 8 ângulos internos. 8 ângulos internos. E ele também tem 8 lados. Qual o nome do polígono que tem 8 lados? Octógono. Tá? Então é um decágono, um pentágono e um octógono. Aí ele diz aqui, dodecágono. Não, o dodecágono são 12 lados. Vou botar aqui do lado. 12 lados. O pentadecágono tem 15 lados. E o octógono, 8. Dodecágono tem 12. Pentágono tem 5. Eneágono tem 9. Decágono tem 10. Pentadecágono tem 15. Octógono, 8. Decágono, 10. Pentágono, 5. Octógono, 8. Resposta, letra D. Por que a letra E não é? Porque a letra E diz decágono, 10. Pentágono, 5. E eneágono, aqui está o erro. Eneágono são 9. Tá? Então, cuidado com isso. Nomenclatura de polígonos. Vamos para a próxima. Olha essa. Tia Slane utilizou uma placa de madeira na forma de um triângulo, dividida em 3 pedaços, também triangulares, para uma aula prática na sala de invenções. Aí ele diz: durante a aula, os alunos puderam observar as propriedades e classificação dos triângulos em relação aos lados e ângulos. Então vamos lá, vamos relembrar isso aqui. Quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero, isósceles e escaleno. Ele será equilátero se os 3 lados forem iguais. Deixa eu só diminuir aqui essa ponta. Tá aqui. Ele será isósceles se 2 lados forem iguais. E ele será escaleno se os 3 lados forem diferentes. Três lados diferentes, tá? E quanto aos ângulos? Vou colocar aqui ângulos. Quanto aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo, e obtusângulo. Retângulo, acutângulo e obtusângulo. Quando é que ele é cada um deles? Retângulo, se ele tiver um ângulo igual a 90 graus. Acutângulo, se os ângulos forem menores que 90 graus. E obtusângulo, se um ângulo for maior que 90 graus. Tá? Aí aqui, o triângulo A, em relação às medidas dos ângulos. O triângulo A está aqui. E ele tem esse ângulo, ó. Isso aqui é um ângulo o quê? Isso aqui é um ângulo reto. Representação de um ângulo reto. E um ângulo reto mede quanto? 90 graus. Logo, o triângulo A é um triângulo retângulo. O triângulo C em relação às medidas dos lados. Vamos lá. O triângulo C. Eu tenho esse lado, que aparentemente parece ser menor. Esse outro aqui.
e esse outro que é diferente. Então, eu tenho 3 lados diferentes. Tendo 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Ok? Então, tá aí. Cuidado, classificação dos triângulos, quanto aos lados e ângulos. Olha a questão 6. Para saque, os alunos do quinto ano criaram um jogo de cartas com figuras geométricas planas e não planas. Quando a figura não é plana, ela é chamada de figura espacial. Tá? Ela ocupa um lugar no espaço. Durante o jogo, cada jogador deveria sortear 4 cartas e responder às perguntas elaboradas pelos alunos. Zureta participou de uma das rodadas do jogo. Observe as cartas que Zureta sorteou e responda as perguntas. A carta 1, eu tenho o quê? Como é o nome disso daqui? É um prisma. É um prisma. Prisma chamado de prisma hexagonal. Por quê? O prisma recebe o nome do polígono da base. E o polígono da base é um hexágono. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono. Esse aqui é um quadrilátero. Ele é um trapézio. Trapézio. Ele é quadrilátero porque tem 4 lados. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui é não plana e o trapézio é plano. A carta 4, ou a carta 3 é uma pirâmide. Pirâmide também não é plana. E a carta 4 é um losango. Losango. Certo? Aí vamos lá, respondendo. Quais os nomes das figuras indicadas? Então, tá lá. Prisma, trapézio, pirâmide e losango. Vou botar aqui, ó. Prisma, trapézio, pirâmide e losango. Tá aqui. Quantas faces, arestas e vértices possui a figura representada na carta 3? Na carta 3, ele está com a pirâmide. Eu vou representar ela aqui do lado. Vou fazer o desenho dela. Eu tenho um. Observe que a base é um quadrado. A base é um quadrado. Vou fazer aqui o desenho dela. Aqui é um quadrado. E aqui está a pontinha dela. Vou fazer com a outra cor para você ver exatamente. Aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá aqui. Então vamos lá. Quantas faces? Quantas faces ela tem? Ela tem a quantidade de lados da base mais uma. Então são 5. Ó, eu tenho essa face. Eu tenho essa face aqui da frente, tenho a de trás e tenho essa outra. E mais a base, que também ela é uma face. Então eu tenho 5 faces. 5. 5 faces. Arestas. Arestas são cada tracinhos desses que eu tracei. Então eu tracei 4 vermelhos e 4 azuis. 8. 8 arestas. E vértice é cada ponto de encontro. Aqui, ó, tem um ponto de encontro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 vértices, tá? Vamos para a próxima. Questão 7. Na questão 7,
Para uma gincana, serão formadas equipes de alunos do mesmo curso, com a mesma quantidade de membros em cada equipe. Para facilitar a montagem, os professores fizeram um quadro com a quantidade de alunos matriculados em cada curso. Curso A, 148, 160, 187 e 195 para o curso D. Observando os números na tabela, responda. Letra A. Qual deles é divisível por 2, 5 e 10 ao mesmo tempo? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Ele é divisível por 2 se for par. Se for par, ele é divisível por 2. Então, só pode ser quem? Ou é o 160 ou é o 148. Então, colocar aqui, letra A. Ou é 160 ou 148. Deixa eu apagar isso aqui. Aí diz aqui, por 2, né? Por 2. 2, ok. Agora, por 5. Para ser por 5, ele tem que terminar por 0 ou 5. Então, só pode ser o 160. O 160 é par e termina por 0. Então, ele é por 2 e 5. Aí ela diz ainda, divisível por 10. O número só é divisível por 10 se terminar por 0. Então, 160, ele é par, termina por 0 ou 5, termina por 0, que é o 10. Logo, resposta da letra A, ele é 160. Pois é par e termina por 0. B. Qual deles é divisível por 3? Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for o número divisível por 3. Então vamos lá. Letra B. Eu tenho o número 1, 4, 8. Vamos somar os algarismos? 1 mais 4 mais 8. Isso é igual a 13. É falso. Isso aqui não é divisível por 3. 16. 160, quer dizer. 1 mais 6 mais 0. Isso é 7. Também é falso, porque não é divisível por 3. 187. 187. 1 mais 8 mais 7. Dá 15, 16. Falso também. E o outro? 195. 1 mais 9 mais 5 é igual a 15. Esse é verdade. Então, a resposta aqui é 195, pois a soma dos algarismos é divisível por 3. Certo? Vamos para a próxima. Questão 8. Aí ele diz: durante a atividade de matemática, cada aluno deveria sortear a decomposição de um número. Marcava um ponto o aluno que sorteasse a decomposição que representasse o maior número. Após diversas rodadas, 3 alunos foram para a final e sortearam as seguintes decomposições: Matilde, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 7. Ferdinando, 2 vezes 2 à terceira vezes 5 vezes 11. E Bento, 3 vezes 5 vezes 7 ao quadrado. Após completar a tabela, responda: qual foi o aluno que venceu a atividade? Então vamos lá. Matilde, ela fez 2 vezes 3 ao quadrado, é 3 vezes 3. Então, é 3 vezes 3, vezes 7.
Isso daqui é igual a... Quanto é 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 7? 126. E lembrando que aqui você poderia colocar 2 vezes 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, é 9 vezes 7. De Ferdinando, eu tenho 2 elevado a 3. Isso é igual a 8 vezes 5 vezes 11. Por quê? 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 11. Então, esse seria o cálculo que você deveria fazer. Só que quanto é 2 à terceira? 8 vezes 5 vezes 11. 440. E Bento é 3 vezes 5 vezes 7 elevado a 2. 7 elevado a 2 é 49, que é a mesma coisa de 3 vezes 5 vezes 7 vezes 7. Lembrando que é 7 vezes 7 porque aqui tem 2. É 2 vezes 2 vezes 2, porque aqui tem o 3 no expoente, e é 3 vezes 3 porque tem 3 elevado a 2. Então, o 2 ele determina a quantidade de números que você vai multiplicar. Então, 3 vezes 5 vezes 49 é 735. Aí pergunta, qual foi o aluno vencedor? O maior número. Então, no caso, foi Bento, certo? Não esquece. Se eu tiver, ó, relembrando aqui a potência, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Se eu tenho 3 elevado a 2, é 3 vezes 3, que é igual a 9. Se eu tenho 5 elevado a 3, é 5 vezes 5 vezes 5. Isso é igual a 125, certo? Cuidado. Próxima questão, essa aqui. Tia Rafa elaborou um jogo para trabalhar os divisores de um número natural. Para organizar o material, foi confeccionada uma caixa com fichas contendo os divisores de 40 e outra com os divisores de 105. Após realizar o jogo em todas as suas turmas, ela verificou algumas fichas estavam faltando, pois encontrou apenas as fichas abaixo. Então, ó, divisor de 40 só achou esses, divisor de 105 só achou esses daqui. Aí ela quer o seguinte: quais as fichas que estão faltando? Essa questão ela quer que você determine os divisores de um número. Então vamos determinar os divisores? Como é que determina? Vou pegar aqui o primeiro 40. 40. Você vai fatorar ele. Então, por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. E por 5 dá 1. E agora o que é que você faz? Coloca um tracinho aqui, não é? Esse número 1 vem aqui para cima. E você vai multiplicar cada número desse imediatamente abaixo do 1 por ele, subindo os superiores. Por exemplo, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 eu já fiz, então 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1 eu já tenho, 2 vezes 2 eu já tenho, 2 vezes 4, 8. E agora eu vou multiplicar o 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 4 dá 20 e 5 vezes 8, 40. Uma dica: o primeiro sempre é o número 1 e o último sempre é o número que você fatorou. Aí você vê se está correto. Então vamos lá. Eu tenho o número 1, tenho o número 2, tenho o número 5 e tenho o número 20. Quem faltou? Então deixa eu marcar aqui, ó. Ele colocou lá na caixa o número 1, o número 2, o número 5 e o número 20.
Quem faltou nessa caixa? O 4, o 8, o 10 e o 40. Eu vou fazer a mesma coisa com o 105. 105. Vou fatorar por 3. Ah, professor, mas espera aí, ele não termina por 5, então é divisível por 5. É, só que eu tenho que seguir a sequência dos números primos em ordem crescente. Lembra dos números primos que eu anotei na outra questão: 2, 3, 5, 7. Então tem que ser em ordem crescente, tá? Então aqui vai ficar 35, aí por 5 dá 7 e por 7 dá 1. Vamos fazer o mesmo esqueminha. Passo o tracinho, venho para cá e jogo o número 1 lá em cima. E vou multiplicar. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3, acabou. Então, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 5, 35. E 7 vezes 15, 105. Quais foram que ele anotou? O 105 está lá, o 15 também está lá, o 21 também, o 3 também e o 5. Então, quais foram os números que faltaram? 1, 7 e 35, tá? 1, 7 e 35. Vamos para a próxima. Olha essa. Alfredo ganhou de presente de aniversário uma placa personalizada do seu neto Ludovico, contendo as iniciais do seu nome e a data de nascimento, 17 de maio, e a idade que ele está completando, 64 anos. Ao receber a placa, Alfredo ficou muito feliz. Percebeu que o número formado foi 1764. Era um número quadrado perfeito. Ó, número quadrado perfeito. Então ele ensinou a Ludovico como verificar através da decomposição em fatores primos. Verifique se realmente o número 1764 é um número quadrado perfeito e, caso seja, indique a sua raiz quadrada. Um número quadrado perfeito é o número que tem raiz quadrada. É aquele que, na fatoração de números primos, os fatores iguais aparecem em uma quantidade par. Por exemplo, deixa eu escrever aqui um exemplo para ver se fica mais claro. O número 16, ele tem raiz quadrada exata. O 16 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque se eu fatorar por 2 dá 8, por 2 dá 2, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, a quantidade de números 2 aqui é a quantidade par. E como é que você tira a raiz quadrada de 16? Agrupa de 2 em 2 e para cada agrupamento você tira 1. Para cada agrupamento você tira 1. E a raiz quadrada é o produto desses números que você tirou. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada 16 é igual a 4. Agora, por exemplo, eu pegar o número agora 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Ele não é um número quadrado perfeito. Por quê? Porque a quantidade de 3 é uma quantidade par. Eu tenho 2 número 3. Só que eu só tenho um número 2. Então, falha na definição de quadrado perfeito. Então, vamos lá ver a fatoração do 1764. Fatorar ele aqui. 1764. Por 2 dá 17 por 2 dá 8, dá 8, dá 2. Por 2, 4, 4, 1. Por 2 não pode, vamos por 3, porque 4 mais 4 mais 1 dá 9, então é por 3. Dá 1, dá 4, dá 7. Por 3 novamente, que é a soma dá 15. Por 3 dá 4, dá 9.
por 7 agora dá 7 e por 7 dá 1. Então, observe que a quantidade de números é par, ó. Eu tenho 2 números 2, 2 número 3 e 2 número 7. Então, realmente, era um quadrado perfeito. E qual é a raiz? Agrupo de 2 em 2, números iguais, primos. Tiro um representante de cada agrupamento. Um representante. E vou multiplicar eles. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 7, 42. Ou seja, respondendo à questão, 1764 é quadrado perfeito e sua raiz quadrada é 42. Significa dizer que 42 vezes 42 dá 1764. Tá bom? Espero que tenham entendido. Até mais.